Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam tudo bem. Olha só, resolvi gravar essa videoaula para tentar dar uma melhorada aí na compreensão, né, do conteúdo por vocês, tá certo? Então assim, é um pequeno vídeo só para realmente tentar melhorar. Eu acredito que vocês apenas lendo, né, vendo os links que a gente manda, os PDFs, se torna um pouquinho mais difícil, né, a compreensão. Eu acredito que a compreensão não fica tão boa quanto um professor falando, né? Mesmo a gente sugerindo alguns vídeos e tal, mas realmente fica um pouquinho a desejar. Assim como a gente tem que se adaptar, infelizmente, a gente não sabe até quando essa pandemia vai estar perdurando aí, tá? Mas a gente espera em Deus, obviamente, que Ele resolva, né? E Ele dê um basta nessa grande pandemia que está assolando aí o nosso mundo, né? Então, gente, ó, o conteúdo é fácil, tá? Eu peguei esse conteúdo bem facinho, bem resumido. Eu não vejo dificuldade de você estar compreendendo isso. Qualquer dúvida, logicamente, nós estamos abertos aí a algum debate no WhatsApp, né? Ou mesmo lá na plataforma da Google Classroom, para que a gente possa estar dirimindo algumas dúvidas. Tá certo, gente? Então vamos lá. Os pronomes demonstrativos, né, e como é que a gente vai estar explicando isso? No português, nós temos também, né, essa questão dos pronomes demonstrativos. Tá? No inglês, eu acredito que seja mais fácil, porque nós temos apenas esses aí que vocês estão vendo. Ó. Esses quatro aqui. Ó. This, that, these and those. Tá? Então, apenas esses quatro aqui representam os nossos pronomes possessivos em inglês. A aplicação deles aqui. Ó. Os pronomes demonstrativos servem para demonstrar, obviamente, né, apontar ou referir-se a algo ou alguém. Ou seja, você vai apontar. Tá certo? Esse é meu livro. Aquele é meu caderno. Tá? Aquela é minha bolsa. Né? Então, essa é a forma que a gente utiliza os pronomes demonstrativos, para demonstrar, ou seja, para apontar. Então, a aplicação está relacionada à posição do objeto, da coisa ou da pessoa. Né? Se está perto ou se está longe, e a questão também do número, se está no singular ou no plural. Ok? Então, ó, quando o objeto que está sendo referido estiver perto e no singular, será usado o pronome demonstrativo que? This. Ou seja, nós temos aqui, ó, essa imagenzinha do meninozinho, tá certo? Demonstrando que a caneta tá. Eu não tô na sala, né? Não tô na presença de vocês para demonstrar isso. Mas aí tem essa imagenzinha que eu acredito que seja para facilitar. Ou seja, quando a coisa, quando o objeto, quando a pessoa está perto e é no singular, a gente utiliza o pronome demonstrativo this. This. Olha só o exemplo. This is a pen. This is a pen. Esta é uma caneta. This is a pen. Certo? Quando nós estamos, quando o objeto, a pessoa, sei lá, está distante, tá? Está longe, mas também está no singular, a gente utiliza esse pronome demonstrativo que a gente chama de that. That. That, traduzindo, seria aquele ou aquela, né? Aquele ou aquela, ou aquilo também pode ser, tá certo? Então seria aquele, aquela ou aquilo. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos that is a pen. Observem que aqui coloquei aqui uma distânciazinha a mais, né? Ó, lá no primeiro exemplo ele estava pertinho, né? Aqui no primeiro exemplo estava pertinho. Essa é uma
caneta. This, essa ou esta, né? Esta é uma caneta que está pertinho dele. E aqui nós temos aquela. Aquela é uma caneta, certo? Observe que ele está distante, então fica sendo that is a pen, certo? That is a pen. Quando a coisa que a gente está se referindo, né, está perto e no plural, é perto e no plural, a gente vai utilizar o pronome demonstrativo these, these, certo? Observe aqui, ó, que igual no exemplo primeiro lá, onde ele está pertinho, as canetas, aqui, gente, foi utilizado caneta, mas pode ser qualquer coisa, tá certo? Pode ser books, livros, cadernos, qualquer coisa, tá certo? Pessoas também, tá? Aqui é só para facilitar um pouquinho a compreensão de vocês. Então, quando está perto e no plural, o objeto está perto e no plural, a gente utiliza o pronome demonstrativo these, como nesse exemplo, ó. These are pens. These are pens. Ou seja, essas ou estas são canetas. Estas são canetas, certo? Porque está perto, a gente utiliza estas ou essas, né? Essas ou estas, tá ok? Quando nós temos um objeto, né? Quando temos um objeto tá longe, né? Tá longe e no plural, aí a gente vai utilizar o pronome demonstrativo those, certo? Igual o that, só muda porque those é para plural, o that é singular. Assim como these é plural, this singular, o que a gente já viu anteriormente, certo? Então, quando está longe e no plural a gente utiliza o those. Observe aqui na imagenzinha, né, o exemplo. Those are pens. Those are pens. Ou seja, ele está distante, né? Está distante, diferentemente da imagem anterior, dessa aqui, ó. Aqui está pertinho. These are pens. Nessa outra, those are pens, porque está distante. Vou falar bem rapidinho aqui, para o vídeo não ficar muito longo, né? A questão das formas, né? Quais são as formas que a gente pode estar utilizando, né? Por exemplo, quando eu utilizei essa forma aqui, ó, those are pens, eu utilizei a forma afirmativa. Como que é isso? Na afirmativa, a gente utiliza assim, ó. Pode ser this ou that no singular. This or that is a book. Por exemplo, this or that is a book. Isso no singular. These or those are books. Uma observaçãozinha aqui, eu falo para vocês aqui, ó. This or that is a book. Esse azinho aqui, tá? Não cabe agora muito, mas isso daqui é aquele artigo indefinido, né? Que a gente utiliza. Corresponde ao nosso artigo indefinido em português. Aquele é ou este é um livro. Aqui é para dizer que é apenas um. Quando a gente utiliza na forma plural, observe que não aparece mais o a. Por quê? Porque não é um books, né? Não é um books, e sim books. Então ele desaparece, está no plural. Então, these ou those are books, certo? Negativo, ou seja, na forma negativa nós temos this ou that is not a book, ou seja, este ou aquele não é um livro. These or those are not books. Certo? Acrescenta aqui o not. Na forma interrogativa, inverte a posição em relação ao verbo, né? Isso que vocês acho que já sabem desde
desde criança, né? Na forma interrogativa a gente muda a posição do verbo em relação ao sujeito, né? Principalmente, obviamente, quando a gente está tratando, neste caso, do verbo to be. Né? Esse verbo to be persegue a gente até a morte, né? Digamos assim. Tá certo? Eu sempre falo isso para vocês. Então, ó, a forma interrogativa seria, a gente coloca o verbo to be, ou o verbo primeiro, ficaria sendo is this, ou is that a book? Is this, ou is that a book? Isso no singular. No plural seria are these, ou are those books? Certo? Então, essas são as formas que a gente utiliza, na forma afirmativa, negativa e interrogativa. A afirmativa é a construção normal que a gente utiliza, né? Sujeito, verbo, complemento. Na negativa, a gente vai ter sujeito, verbo. Aí depois do verbo to be, o not, mais o complemento. Na forma interrogativa, nós vamos ter primeiro o verbo, depois o nosso seria o nosso sujeito, depois o nosso complemento. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, logicamente, vamos lá no WhatsApp, tira dúvida na própria plataforma, nos comentários, tá ok? Que a gente vai tentar, como são 12 turmas, né? Fica muito complexo para mim, muito complicado, mas a gente vai tentar atender a todos vocês. Ok, gente? Grande abraço, fiquem com Deus.